Brasília. Marcela, qual a repercussão política dessa situação do Ramagem? Essa extradição, você acredita que possa acontecer? É uma coisa factível, é fácil de acontecer? E como é que fica todo esse cenário político, né, em torno dessa fuga do Ramagem, né, que veio à tona a partir de agora? A gente ficou descobriu como é que foi a saída dele do Brasil. Lúcio, se depender do deputado Alexandre Ramagem, ele realmente não vai voltar para o Brasil. De acordo com o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, o deputado Ramagem pediu asilo aos Estados Unidos, pediu asilo ao governo americano e então depende aí dessa posição para saber se ele vai conseguir fugir aí de todo esse processo de extradição. Tem também um componente que ele pode reeditar o que a deputada Carla Zambelli fez de renunciar ao mandato, né? De realmente evitar essa cassação já determinada pelo Supremo Tribunal Federal e renunciar ao mandato. Esse é um assunto que vai dominar a agenda aqui em Brasília ainda nesta semana. Ontem teve uma reunião de líderes ali com o presidente Hugo Motta. Esse assunto não foi discutido naquele momento, mas ao chegar à Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Motta disse que quer resolver essa questão do Ramagem ainda nesta semana. Então, esse é um assunto que o Supremo já determinou que ele seja cassado, porque ele já está condenado ali a 16 anos na trama golpista. Então, em tese, dependeria apenas de uma decisão da mesa da mesa diretora ali da Câmara dos Deputados. Mas esse assunto deve ser enviado ao plenário, seria essa a tendência. E aí o que se dizia aqui em Brasília é que a chance de Ramagem ser cassado pelos deputados é nula, é zero. A exemplo do que aconteceu ali com a Carla Zambelli, a tendência é que ele seja poupado e isso aí gera ainda mais uma turbulência com o Supremo Tribunal Federal, que foi explícito na decisão, quando condenou Ramagem, de que ele deveria perder o mandato. Né? Aconteceu isso com o deputado Ramagem, com a deputada Carla Zambelli. No caso de Zambelli, a Câmara não acatou essa ordem do Supremo e decidiu por poupá-la da cassação. Depois disso, então, o Supremo decidiu de ofício que ela deveria sim ser cassada e aí no meio desse imbróglio jurídico, o presidente Hugo Motta reuniu ali sua equipe de advogados, a deputada Carla Zambelli decidiu por renunciar. Hoje então a expectativa é que Ramagem, nesse imbróglio todo sobre o futuro político dele, né, como os deputados vão definir a situação dele, há uma expectativa de que ele renuncie caso ele consiga esse asilo político. E aí é interessante reforçar como os Estados Unidos novamente entram aí como um ativo, né, na política brasileira, Lívia e Lúcio, porque essa questão, essa esperança de uma ação vinda ali de Donald Trump veio ainda durante o julgamento da trama golpista, houve as sanções, o tarifaço aplicado ao governo brasileiro, houve sanções contra ministros do Supremo, isso lá em julho. Depois disso, houve uma inesperada aproximação entre o presidente Lula e Donald Trump. Essas sanções foram retiradas e agora o que se espera então é que o governo americano isso se espera no caso dos aliados de Jair Bolsonaro, que o governo americano possa ajudar Alexandre Ramagem e conceder esse asilo político. Então, realmente vai ser esse imbróglio. O governo brasileiro, ao mesmo tempo, tenta aprovar essa extradição, tenta trazê-lo aqui para o Brasil para cumprir pena aqui no Brasil. No caso da deputada Carla Zambelli, essa situação já está mais avançada, a justiça italiana já decidiu, o Ministério Público já tem um parecer favorável à extradição e o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já informou que quando e se, né, ela vier ao Brasil, ela vai cumprir a pena ali de 10 anos no presídio feminino aqui de Brasília, chamado Colmeia. Já disse que tem as condições ali dessa penitenciária feminina, já tem condições de recebê-la. Então, já no caso de Zambelli, o processo está mais avançado. No caso de Ramagem, ainda há dúvida de como a Câmara vai fazer em relação ao mandato dele e se o próprio deputado pode fazer esse gesto também de renunciar.
Segundo apurações, então, de Marcela Matos, uma de nossas analistas aqui no News Manhã, há uma possibilidade, ouvindo fontes ligadas à ramagem, talvez de que haja um pedido de renúncia, assim como aconteceu nesse último domingo, um pedido de renúncia, uma renúncia feita ao mandato pela então deputada Carla Zambelli. A gente estava acompanhando imagens dela, inclusive, durante audiências que ela fez à CCJ na Câmara dos Deputados, nesse processo que ela cumpriu aí de cassação que começou na CCJ. No domingo, que foi o dia em que ela renunciou ao mandato, no mesmo dia, cumprindo também uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a própria Câmara dos Deputados, por meio da presidência, o presidente Hugo Mota, também empossou o suplente de Zambelli, Adilson Barroso, do PL, que recentemente já vinha ocupando uma vaga na Câmara dos Deputados, na ausência de Guilherme Derrite, que tinha se ausentado do mandato para ser secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo. Só que ele retomou esse cargo na Câmara dos Deputados e aí o suplente, o Adilson Barroso, voltou, aliás, a ser suplente, deixou o cargo de deputado e voltou a ser suplente. Agora, com a saída, é ele que você vê, inclusive, aqui nas imagens no telão. Agora, com a saída, com a renúncia de Carla Zambelli, Adilson Barroso, mais uma vez, deixa de ser suplente do PL e é empossado como mais um deputado na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Esse movimento, rapidinho para a gente passar para o próximo assunto, Marcela, esse movimento tem algum impacto significativo para a oposição, para essas discussões muito prezadas pelos governistas, pela situação, ou não? Embora muitas das discussões vão ficar agora só para o ano que vem. O deputado Adilson Barroso mostra que não existe vácuo de poder aqui em Brasília, né? Ele já estava de prontidão para assumir o deputado de Carla Zambelli, eles que são aliados, são do mesmo partido e nessa circunstância, então, ele já tinha realmente essa expectativa de assumir o mandato. No caso ali do efeito político disso, ele é do mesmo partido de Zambelli, ele é um deputado de oposição, então a tendência é que mantenha realmente ali o tamanho do PL, isso não vai ter um efeito prático. Mas esse processo de cassação do Ramagem gera um desgaste, sim, porque não há, aqui no Congresso Nacional, não há uma intenção, não há um conforto em caçar deputados. Isso é um sentimento generalizado. Da direita à esquerda, sempre há realmente uma leniência em relação a assuntos como esse, seja em casos de corrupção, seja em casos de quebra de decoro, de briga, de ocupação, inclusive na tribuna da Câmara ali, quando houve aquela ocupação, não houve nenhuma cassação nesse sentido. O que se discute é suspender o mandato ali desses deputados. Então, realmente, o efeito político interno é muito ruim e isso gera turbulências com outro poder, com o Supremo Tribunal Federal, que no caso de condenações entende que não há um outro caminho a não ser a cassação. Então, os parlamentares resistem a cumprir essa ordem, esse problemão caiu nas costas do presidente Hugo Mota, ele tenta se equilibrar de todas as maneiras, né? Com o Supremo Tribunal Federal, com a esquerda, com a direita. Na semana passada, inclusive, ele não conseguiu encontrar essa equação, ele saiu ali realmente muito fragilizado depois de tanto a deputada Carla Zambelli quanto o deputado Glauber Braga não serem cassados. O segundo consta, haveria um acordo nesse sentido. Então, há um efeito político muito forte aqui em Brasília, tanto com as condenações, quanto com o dia seguinte a essas condenações, como que o Congresso reage. E isso realmente caiu no colo do presidente Hugo Mota, ele que tentava virar a página de toda essa agenda negativa no final desse ano legislativo, ele não conseguiu. Então, ele ainda tenta, esta semana, ele ainda tem essa questão para definir, tanto, e não só do Alexandre Ramagem, tem também a questão do deputado Eduardo Bolsonaro, que aí no caso dele há uma diferença, ele não está condenado,
mas ele está nos Estados Unidos desde março, então ele já atingiu o limite por faltas. Então, ali, a mesa diretora da Câmara vai tentar ver se consegue ainda nessa semana. O deputado vai apresentar a defesa, isso deve acontecer até amanhã, se eu não estou enganada, tem esse prazo que foi estipulado. E aí, com base nos argumentos da defesa, a mesa diretora vai definir se decreta a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro ou se dá uma colher de chá. Nos bastidores, ainda também não há um consenso na mesa diretora. O que se fala é que, realmente, pelo regimento interno, o deputado Eduardo Bolsonaro já atingiu o limite de faltas, não há o que fazer, mas como essa situação causa um desgaste, né? É um filho de um ex-presidente, é um deputado eleito ali com uma margem recorde de votos, então isso realmente causa um incômodo, mas ainda não há uma definição do que vão fazer com o mandato de Eduardo Bolsonaro. Esse assunto fica para a mesa diretora. No caso de Alexandre Ramagem, já há a condenação, já há uma determinação do Supremo de que ele perca o mandato, e aí a gente fica nessa dúvida de qual decisão ele vai tomar, se ele realmente vai encarar essa briga da cassação ou se ele vai se antecipar e talvez ali pedir renúncia, assim como fez a deputada Carla Zambelli. Exatamente, Marcelo, muita curiosidade, né, de todo mundo para saber se a gente vai assistir a mais um episódio aí de enfraquecimento e de tensão, né, do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o Poder Judiciário.